Bom dia, povo abençoado. E aí, tudo bem? Como prometido, hoje eu vou revelar qual é a igreja que eu congrego e vou revelar também qual é o meu ministério, amém? Que você possa ter um dia abençoado, que a sua semana possa ser abençoada. Hoje está acontecendo uma das maiores festas que esse mundo já viu, a maior festa que esse mundo já viu, que é a Santa Ceia do Senhor. Então, você que congrega em alguma igreja, não deixe de participar, renove lá a sua vida com o Espírito Santo, renove lá o seu propósito com o Senhor. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de nos alegrarmos, porque Cristo já se faz presente no nosso meio, Ele já está vivo, Ele já ressuscitou e Ele já reina poderoso e soberano lá no trono da glória. Amém? Então, antes que eu fale essas duas coisas, qual a igreja que eu congrego e qual o ministério que eu congrego. Se você ainda não segue o nosso canal, segue, compartilha e comenta esse vídeo, vai edificar demais a sua vida. Eu queria deixar uma palavra para você aqui de refrigério nessa manhã. O Senhor preparou tudo para mim e para a sua vida nessa semana. Nós teremos uma semana extraordinária, porque o Senhor estará conosco, o Senhor estará caminhando conosco. E, independente da sua situação, independente da probabilidade daquilo que você tem passado, o Senhor conhece o seu coração, Ele é o dono da tua história e Ele vai trazer a solução que você tanto precisa. Amém? Então, vamos lá. O que eu vou falar primeiro para vocês? Eu vou falar como que surgiu essa ideia de fazer vídeos. Foi de forma inusitada, não sei nem como explicar, como descrever. Vocês podem perceber que os meus vídeos são bem amadores mesmo, porque eu estou começando agora, então não tenho experiência com isso. Mas quando o Senhor nos capacita a fazer algo, quando o Senhor coloca algo como propósito na nossa vida, independente da situação, nós devemos apenas ouvir a voz de Deus, apenas obedecer. E aí eu trago uma referência aqui, que foi a de Davi. Quando Davi era uma pessoa improvável, Davi era, de todos os seus irmãos, era o único que não tinha probabilidade de se tornar rei. Até mesmo porque os seus pais não depositaram nele essa esperança. Os seus pais treinaram todos os teus filhos para serem soldados, para serem guerreiros. Mas Davi ficou no campo. E ali um dia Davi foi levar alimento para seus irmãos e ouvi um comentário de que aquele que derrotasse o gigante, aquele que derrotasse aquele guerreiro que era Golias, essa pessoa se tornaria rei e ainda herdaria a mão da filha do rei. Então Davi parou e pensou: esse é o meu chamado, porque lá no campo eu tenho derrotado ursos e leões. Então esse é o meu chamado. Ele entendeu aquilo que o Senhor tinha para a vida dele e ele tomou uma decisão. E nessa manhã eu quero falar para você: tome uma decisão acerca da sua vida, por mais difícil que pareça. Peça para o Senhor te ajudar, peça para que o Senhor te dê conselhos, peça para que o Senhor te direcione, para que você tome as decisões corretas da tua vida. E aí, falando de vida, vou falar um pouquinho da minha vida. Deus tem um chamado tremendo para a minha vida, Deus tem um chamado extraordinário para a minha vida, e eu não acreditava nesse chamado. Por mais que eu congreguei o tempo todo o tempo na igreja, por mais que eu ia para os cultos, por mais que eu me dispunha a fazer a obra do Senhor, eu não entendia o meu chamado. Eu me colocava sempre como uma pessoa que não merecia aquilo que Deus tem para a minha vida. E às vezes esses empecilhos, essas barreiras, essas situações acabam nos constrangendo, acabam fazendo com que nós percamos o foco naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, por muito tempo, eu ouvia o meu chamado de diversas partes, de diversas pessoas, de diversos profetas. O Senhor bradava, falava comigo e eu não entendia. E aí, o Senhor precisou tomar uma decisão mais grave, mais drástica na minha vida. Acho que eu posso usar esse termo. O Senhor, de uma forma extraordinária, me tirou do meu serviço, me tirou da onde era a base da minha família, para mostrar que o chamado que Ele tem para a minha vida é muito maior do que aquilo que eu tenho nas mãos do homem. Então, você que está me assistindo, entenda, existem situações que o Senhor vai sacudir essa videira, existem situações que as folhas vão cair ao seu redor, existem situações que o Senhor vai te mostrar que Ele tem algo para a sua vida que é maior do que aquilo que você está vivendo hoje.
Pode ser que você está acomodado, pode ser que você está confortável, mas se você não estiver alinhado com o propósito do Senhor, Ele vai fazer algo para que você entenda isso. E assim foi comigo. E ali aquela porta profissional se fechou, e eu sem entender, mas já captando a mensagem do Senhor, porque há umas noites atrás, no meu propósito, na minha madrugada, eu acordei e ali eu falei com o Senhor e falei: Senhor, que Tu mude o meu cenário, que Tu mude a história da minha vida, que se eu tenho um chamado contigo verdadeiro e genuíno, que o Senhor me dê condições para que eu exerça esse chamado. E aí aconteceu tudo isso. E glória a Deus por isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Cristo. Então eu tenho certeza de que o meu chamado está sendo atendido. Eu tenho certeza que hoje o meu chamado está dando o pontapé que precisava. Eu tenho certeza que hoje o meu chamado ele será concreto, verdadeiro, genuíno, porque eu estou caminhando aonde Cristo quer. Eu estou caminhando da forma que o Senhor preparou para a minha vida. Então, não se desanime, não se entristeça, não fique preocupado. Se você já entregou a sua vida para Cristo, apenas creia, apenas confia, porque o Senhor vai direcionar os teus caminhos. Por mais difícil que seja a caminhada, lá no fundo tem uma recompensa. Aqui não é como o arco-íris, que lá no fundo você vai encontrar um pote de ouro. Essa recompensa é muito maior. Essa recompensa ela foi paga há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e por ti. Ele vem salvar a minha e a tua vida. Quando lá na cruz do Calvário ele pagou pelo pecado que não cometeu. Ele pegou sobre si a minha e a sua transgressão. Ele pegou sobre si o meu e o seu delito. E ele pagou o preço alto pela minha e pela sua vida. Então por isso nós já somos gratos. Aleluia. Então nessa manhã, eu quero deixar claro aqui para você que não é para você sair do seu serviço, não é para você pedir conta, não é para você deixar de seguir os seus caminhos, mas entenda, o seu caminho ele tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor preparou para a tua vida. O seu caminho ele tem que estar alinhado com aquilo que o Senhor tem projetado para você. Então, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo que o Senhor projetou para mim, eu estou vivendo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. E eu entendi qual é o caminho do Senhor. Então, vamos lá. Eu congrego na ADVEC, se chama Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. É uma igreja extraordinária, tenho aprendido demais com o meu pastor presidente, que é o pastor Silas Malafaia. Tenho aprendido de forma extraordinária com o meu pastor regional, que é o Felipe Farias. Então, ali eu vejo que é uma igreja que prega uns princípios extraordinários acerca da palavra, porque ela é conhecida como a igreja da palavra. Isso é importante, que você congregue em uma igreja onde você vai ser instruído, onde você vai ser direcionado através da palavra. E aqui eu já quero falar para a sua vida, se você está em um lugar onde a palavra não é o centro de tudo, algo está errado, meu irmão, algo não está certo, porque a palavra de Deus ela tem que ser a referência principal dentro do templo. E aqui eu venho dizer para você que não é sobre igreja, não é sobre placa de igreja, não é sobre pastor, não é sobre nada disso que nós vamos tocar aqui. É sobre salvação, é sobre libertação, é sobre quando você chegar lá no fim desse arco-íris, você encontrar verdadeiramente aquilo que você tem buscado na tua vida. Que é a salvação da tua alma, que é a salvação da tua casa, que é a salvação dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, que é a salvação da tua família. Então nessa manhã eu quero que você entenda que mais do que um ministério, mais do que uma igreja, eu estou seguindo um chamado. E Deus tem um chamado para a tua vida também. Creia nisso, amém? E qual é o meu ministério? O meu ministério é pregar o evangelho de Jesus Cristo. O meu ministério é falar do Senhor. O meu ministério é tentar trazer a alma, salvar vidas. Esse é o meu ministério. E hoje na ADVEC Samambaia eu sou líder dos jovens, eu sou líder de um movimento chamado Connect. Esse movimento, ele traz o jovem para dentro da igreja, ele mostra quanto a igreja é atrativa, ele mostra que o jovem não precisa se perder no mundo para ser feliz, que dentro da igreja ele tem diversas possibilidades, diversas maneiras de encontrar Cristo, de viver o verdadeiro evangelho. Então, eu sou muito feliz por isso, sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito. E nessa manhã, eu quero que você entenda isso. E quero deixar algo da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Se encontra lá no livro
de 1 Reis, capítulo 17, verso 7. A palavra diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Essa palavra ela fala sobre algo de provisão, fala sobre um tempo de escassez que Elias estava passando ali. Mas Elias não viveu essa escassez porque ele obedeceu ao Senhor. Elias não viveu esse tempo de escassez porque ele foi temente ao Senhor. Elias não viveu esse tempo de fome, de falta de água, porque Elias entendeu o propósito dele, entendeu que ali o Senhor queria fazer algo com ele naquela cidade, então ele apenas obedeceu. Então o que eu quero deixar nessa manhã para você é isso: obedeça aquilo que o Senhor tem para a sua vida, obedeça aquilo que os projetos que o Senhor tem plantado em teu coração, apenas obedeça e você viverá coisas extraordinárias. Fique na paz, um bom dia, Jesus te ama, aleluia, tamo junto.